Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast IVF Business e Amigos. Aqui nesse canal a gente fala sobre mercado e legado da área de saúde reprodutiva. Então, se você gosta, se você curte esse tipo de conteúdo, aqui você tem muita opinião de pessoas muito interessantes. Dá uma olhada aqui, você vai ver que tem muitas entrevistas com pessoas que realmente têm muita coisa para falar. Porque a gente conversa com pessoas que têm histórias, que está construindo a história, que fizeram histórias nesse mercado, ou que está, neste exato momento, está contribuindo muito para que o mercado cresça, se expanda. Particularmente hoje eu estou feliz em receber aqui a doutora Melissa Cavagnoli. Seja bem-vinda, doutora. Ai, muito obrigada, Erivelton. Eu estava louca para vir aqui, estou honrada com esse convite e estou muito feliz. Que ótimo, então vai ser um bate-papo muito bom. Doutora Melissa, naturalmente você é bastante conhecida, mas muita gente nova não te conhece. Me conta aí quem é doutora Melissa Cavagnoli. Bom, a doutora Melissa é gaúcha, eu sou nascida em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Vim de uma família muito simples, Erivelton. Sou mãe da Maria Luísa. Eu sou muito apaixonada pela reprodução assistida. Sou uma pessoa super exigente, super comigo, às vezes até demais. E com as pessoas que me cercam e quem trabalha comigo, vive comigo, sabe o quanto eu sou detalhista em alguns aspectos. Sou uma pessoa bem feliz, né? E eu acho que, apesar de eu amar muito o meu trabalho e amar ser médica, e eu acho que às vezes a gente, né, não consegue saber o limite de quem é a Melissa médica, a Melissa pessoa, né? Eu acho que eu consegui hoje e nos últimos anos ter um bom equilíbrio entre a minha vida familiar, pessoal e a minha vida profissional. Então eu consigo aproveitar tudo de uma maneira bem equilibrada, especialmente a minha maternidade. E a sua formação base é ginecologia? Eu fiz ginecologia obstetrícia, então eu andei aí pelo Brasil, né, na como é que reprodução foi humana. isso? Por onde você andou? Bom, eu fiz faculdade em Caxias do Sul e eu fui fazer a minha residência em ginecologia obstetrícia em Porto Alegre. E no meu primeiro ano de residência, o Dr. Nilo Frantz, que tem uma clínica em Porto Alegre, que é muito conhecida, ele foi dar uma aula e ele lá na residência. E ele falava com tanta paixão, com tanta emoção, que eu falei, gente, mas eu acho que eu queria sentir isso que ele está sentindo também. Vamos ver como que funciona. E eu fui falar com ele depois dessa palestra. Acabei descobrindo casualmente que ele era pai de uma colega minha de faculdade, eu nem sabia. E ele me chamou para começar a acompanhá-lo na clínica privada dele. Isso foi em 2007. Em 2008, ele abriu o Instituto de Fertilidade lá em Porto Alegre e me convidou para trabalhar. Então, muito cedo na ginecologia obstetrícia, eu já comecei efetivamente a trabalhar com reprodução assistida. Eu me lembro que quando eu estava no R3 de ginecologia, eu já tinha os meus ciclos de fertilização, já tinha os meus ciclos de inseminação, pouquinhos, mas eu já tinha ali o meu movimento. E a ideia era que eu terminasse a residência e seguisse com ele na clínica dele, né? Só que, na época, eu tinha um namorado que morava no Rio de Janeiro e, através de alguns contatos, eu conheci o Marcelo Vale, da Origem, e ele acabou me convidando para ir para o Rio. E eu aceitei. E, no fim das contas, o meu namoro lá não deu certo, mas a minha vida profissional, Erivelton, decolou no Rio. Assim, foi um período muito especial, de muito trabalho. Eu fiquei 3 anos e meio na Origem. Eu sou muito grata ao Marcelo. Ele me ensinou na prática, assim, tudo que eu sei. Porque eu saí da residência, eu mal fazia ultrassom. E eu fui lá, aprendi a fazer coleta, fazer transferência de embrião. Na época, eu fazia uma pós-graduação da Rede Lara, que era uma pós-graduação super difícil, era teórica. E eu fiquei 2 semanas num serviço em Ribeirão Preto, num serviço de reprodução. Mas era uma pós que a gente tinha que estudar muito. Mas me faltava muito a prática. Então, foi lá que eu peguei toda essa prática. No Rio. No Rio. E no Rio eu também conheci o meu marido, meu marido atual, se Deus quiser, para sempre, né?
E na época, Erivelton, ele foi transferido para São Paulo. E o Rio, ele tem um mercado, tem muitas clínicas de reprodução. E naquela época eu achei que o meu ciclo no Rio de Janeiro tinha encerrado. E aí nós estávamos tentando achar alternativas. Bom, então eu decidi vir para São Paulo. Erivelton, eu cheguei em maio de 2013, sem emprego, frustrada, porque eu estava louca para trabalhar. Fui dar plantão. No fim, eu consegui um trabalho temporário numa clínica pequena, que é a Gênix. Hoje ela já cresceu, mas eu fiquei uns 3, 4 meses trabalhando lá. Só que eu sou uma pessoa muito determinada também, Erivelton. Quando eu boto uma coisa na cabeça... E eu passava na frente da Huntington, do Ibirapuera, e eu falava... Toda vez que eu passava lá, que é perto da minha casa, eu falava, eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui. E acabou que também, através de algumas conexões, eu comecei a acompanhar o serviço de reprodução humana, o serviço não, as reuniões científicas de reprodução humana da Unifesp, e acabei conhecendo o Dr. Eduardo Mota. E ele me chamou para acompanhar ele uma vez por semana no serviço do Santa Joana. Na época, ele me falou, olha, Melissa, não tem vaga para Huntington e você pode seguir me acompanhando e segue a tua vida. Quando tiver vaga, a gente se conecta, né? E nisso, Erivelton, eu já tinha feito tratamento para engravidar lá no Rio, tá? Que eu e meu marido descobrimos que ambos tinham problemas para engravidar, e na época a gente tinha deixado os nossos embriões congelados lá no Rio de Janeiro, na origem. E aí aqui em São Paulo eu pensei, bom, minha carreira tá meio estacionada, né? Eu acho que é um bom momento para pensar em engravidar. E aí fomos para o Rio, fizemos a transferência dos embriões. No dia que eu estava no Fleury, nunca vou me esquecer desse dia, eu estava no Fleury coletando o exame de sangue para o teste de gravidez, toco o meu telefone, era o Dr. Eduardo. Olha como a vida, né, dá voltas. E ele me falou, Melissa, isso era dezembro de 2013. Melissa, olha, acabou surgindo uma vaga, eu queria que você viesse conversar comigo amanhã e queria ver se você tem interesse. Então, no dia seguinte, nós marcamos essa reunião. No fim, o meu teste de gravidez deu negativo. Foi muito frustrante, muito doloroso, Erivelton, porque eu queria muito engravidar naquela época. Mas eu falo que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, naquele momento, eu não tinha o meu bebê, que eu queria muito, mas fui trabalhar na clínica que eu queria e com o profissional que eu queria trabalhar. E eu fui muito feliz lá na Huntington. Então, eu fiquei 6 anos quase lá e tive a oportunidade de trabalhar tanto com o Dr. Paulo quanto com o Dr. Eduardo. O Dr. Paulo era uma pessoa fantástica, assim, muito fora da curva em termos de inteligência. E eu me identifiquei muito com o Dr. Eduardo em termos de prática, de ser carinhoso com as pacientes, ser acolhedor, de fazer as coisas assim baseado em ciência. Então eu andava muito com ele lá dentro. E você realizou a sua profecia que passava na porta e eu vou trabalhar aqui. E realizei, né? Então, eu me lembro de uma amiga minha falou, nossa, eu nunca vi uma pessoa tão determinada, você foi lá e realmente conseguiu. E era o que eu queria. E aí, a minha história pessoal se mistura muito com a profissional. Por quê? Eu estava há 2 meses na Huntington, com 35 anos, fui colher o meu antimileriano e tinha um antimileriano muito, muito baixo. E eu fiquei muito assustada. E aí o meu marido falou, olha, a gente precisa, né? Precisamos engravidar, né? Como que faz isso? Você trabalha com isso, tem uma reserva baixa e não vai fazer tratamento? E eu nunca vou me esquecer, Erivelton, um dia que eu entrei no consultório do Dr. Eduardo e falei, olha, Dr. Eduardo, eu tenho uma coisa para lhe contar. Eu preciso fazer tratamento de fertilização. E ele lá, muito prático, escrevendo lá no computador dele, ele falou assim, Melissa, quando você menstrua? Eu falei, dia tal. Ele falou, então tá, nós vamos começar. E imagina, 2 meses depois que eu tinha entrado na Huntington, maior clínica da América Latina, eu estava lá fazendo tratamento para engravidar.
E com alguém que você admirava. E com alguém que eu admirava e que eu já era muito grata, né? E a minha gratidão por ele só aumentou. E no fim das contas, nós conseguimos. Em junho, eu estava grávida da Maria Luísa. Então foi um período muito feliz, né? E eu senti muito apoio de todos os colegas, apesar de eu estar entrando na clínica, né? Eu acho que todo mundo se solidarizou muito com o meu caso. Todos torceram muito por mim. A minha gravidez foi ótima, foi muito tranquila. E foi muito especial, Erivelton, porque eu acho que eu ainda estava num momento profissional muito calmo, né? Eu estava chegando em São Paulo, chegando numa clínica nova, eu não tinha muitas pacientes, né? Eu tinha construído o meu nome no Rio, mas aqui em São Paulo não, era uma época que a gente não tinha rede social, e então eu ainda precisava moldar essa Melissa, né, que ia traçar o seu caminho aqui em São Paulo, que é um mercado muito competitivo, com excelentes profissionais. Eu acho que foi um bom período, porque eu aproveitei muito a minha filha nos primeiros 2 anos, né? E quando ela começou a ir para a escola, foi a fase profissional em que eu comecei a realmente deslanchar, né? Isso foi 2015. Tá. Ela nasceu em 2015 e em 2017, 2018, a minha carreira foi muito surpreendente, né? Foi tudo muito rápido, Erivelton. Eu acho que dentro da Huntington eu recebi muitas oportunidades, né? Eles me deram oportunidade de passarem pacientes para mim, e eu também fui conquistando os meus próprios pacientes, né? Com muito amor e carinho. Eu acho que o fato de eu ter passado pelo processo de fertilização, para mim, me ajudou muito. Te deixa uma profissional mais completa do ponto de vista de acolher aquela que te procura. Sim, porque para mim é muito fácil eu me colocar no lugar do paciente, porque eu já estive, né? E eu acho que eu já passei tanto perrengue no processo, né? Eu falo que tudo que tinha que dar errado, deu. Né? Então, para mim, é muito fácil eu me colocar, né? Eu tenho muita empatia porque é muito natural para mim. Claro, você sentiu na pele. E eu acho que quando a gente é mãe, foi muito doido isso, Erivelton, porque eu sempre gostei muito da reprodução, sempre fui muito apaixonada, né? E eu sou uma pessoa assim, que eu tenho que amar, eu tenho que ser mais passional, senão eu enjoo. Mais intensa, né? E depois que eu fui mãe, a reprodução assistida dentro de mim, ela se potencializou muito, porque eu já sabia como que era o sentimento de ter um filho. Entendo. Então, eu queria muito que o meu paciente, apesar de todo o sofrimento que ele estava passando, e tratamento para engravidar, né, e diversas fertilizações, eu queria muito que ele sentisse, que o casal sentisse aquilo que eu sentia. Entendi. Tendo uma filha, né, um filho, uma filha, né, que seja. Então, foi muito especial tudo que aconteceu na minha vida. Eu quero só fazer um parêntese aqui, que você falou um negócio que é muito interessante. Hoje a gente está no mercado, de certa forma, nós estamos vivenciando uma transição de gerações. E a gente tem aí uma base que está chegando, a gente tem muitos especialistas mais jovens e sempre me procuram em busca de qual é o caminho, tá um pouco perdido, tentando acertar. Você disse, foi muito rápido, você teve oportunidades, mas você também estava preparada. Então, assim, esses 3 pilares, rapidez, é o que todos querem. Eu quero uma oportunidade, e geralmente elas não aparecem como a gente gostaria, mas nem sempre a gente está preparado. Você acha que foi rápido porque você também estava preparada? Sim, com certeza, tá, Erivelton? Eu acho que eu passei muito trabalho, né? Não é que eu cheguei no trem e sentei na janelinha. Eu trabalhei muito. Na origem, no Rio, eu me lembro que eu atendia pacientes de baixo custo e foi assim que nós começamos. Na época tinha um projeto da Merck, então essas pacientes que entravam nesse projeto, que geravam um certo volume para a clínica, né, que eram as pacientes que eu atendia. Mas eu me lembro, Erivelton, que eu não tinha muita mão de fazer ultrassom ainda. Ultrassom a gente pega na prática. Claro. E eu tive uma oportunidade de fazer ultrassom numa favela, numa comunidade lá no Rio. Eu ia 1 tarde por semana para fazer ultrassom. Me lembro que era a cada 20 minutos.
É lógico, eu já tinha formação em ultrassom, mas eu precisava da prática. Então, era super longe da minha casa, do local de trabalho, era perigoso, mas eu ia. Então, assim, né? Tudo isso fez com que, nas horas certas, eu estivesse no lugar certo. O cavalo, né, passou, eu montei, mas eu estava preparada. Eu estava com a roupinha certa de montar no cavalo, né? Então, não tem como você chegar, né? As pessoas hoje eu acho que tem muita pressa, essa coisa de WhatsApp, de rede social, responde rápido. Não tem como você terminar uma residência e ter vários pacientes. As coisas precisam de tempo para acontecer, né? Hoje, esse ano faz quase 17, vai fazer 17 anos que eu trabalho com reprodução. Talvez se eu tivesse começado em São Paulo e tivesse tido toda a minha carreira em São Paulo, teria sido ainda mais rápido. Mas eu tive essas transições que também me moldaram e para chegar nesse mercado aqui, eu acho que eu cheguei muito preparada, né? Então, isso fez com que as coisas fluíssem. Talvez você seja uma das médicas que eu conheça que melhor se conecta mais rápido com os pacientes. Os pacientes falam contigo e gostam de você e querem continuar. Qual é o segredo? Olha, Erivelto, já me perguntaram isso, tá? Mas não tem segredo, na verdade. O que eu penso? Eu acho que tem todo tipo de paciente para todo tipo de médico. É impressionante porque tem alguns pacientes que sentam na minha frente e eu já assim penso, puxa, não vai dar match, não vai dar essa conexão. Eu trabalho muito com a confiança, Erivelton, né? Eu sempre quero que os pacientes entendam que dentro das limitações da reprodução assistida, e a gente trabalha numa especialidade muito limitada, né? Não tem garantia nenhuma de que as coisas vão dar certo. Eu preciso que o paciente que está fazendo tratamento comigo entenda que eu estou fazendo o meu melhor, né? E normalmente o paciente consegue entender. Lógico, eu acho que eu também tenho uma didática que é fácil para o paciente. Isso eu fui aprendendo ao longo dos anos. Não é que eu sou assim desde sempre, né? Então, eu acho que o segredo é você ter tempo para o seu paciente, dar atenção para o seu paciente, entender o que ele quer. E essa troca, ela é mútua, ela não vem só de mim. Eu acho que eu me conecto muito com o paciente, porque ele se conecta também comigo. É uma via de mão dupla, né? E eu vejo, Erivelton, que, lógico, a gente como médico não agrada todo mundo, mas muitas pacientes que fazem tratamento comigo e que não dão certo, não fazem um tratamento, fazem 2, 3, 5. Eu tive pacientes que já fizeram 9 tratamentos comigo, né? E eu acho que e aí você vê, né, que a melhor indicação é quando a pessoa ainda não engravidou e mesmo assim ela está te indicando para as pessoas, para as amigas ou para os conhecidos. É porque ela realmente está gostando do seu trabalho. Então, eu acho que tem que ter muito amor também, porque eu acho que a medicina, não só na reprodução assistida, mas em muitas especialidades, virou um negócio. Né? Eu sempre acho que o que você faz com amor, com carinho, você vai ter a recompensa financeira. Essa recompensa vem. Só que isso não pode ser o foco inicial. Então, assim, eu acho que quando o paciente sente que você está dando o teu máximo por aquele caso, é aí que você faz uma boa conexão. E eu realmente dou o meu máximo, tá? Porque eu sou uma pessoa muito focada em resultado. Então, eu gosto de ver lá o teste positivo. E para mim, eu não desisto até que não esgote as possibilidades, né? E eu acho que o paciente acaba sentindo isso, né? Muito bom. Em algum momento a Huntington ficou pequena para você? Olha, Erivelton, ou talvez, não sei te dizer se é bem isso, mas o que aconteceu, né? O mercado tem passado por grandes transformações, né? Na época que eu trabalhei lá, o doutor Eduardo e o doutor Paulo eram os donos da clínica e a clínica passou por um processo de compra, né? Ela foi comprada pelo grupo Eugin, que é um grupo espanhol, e o que eu via, Erivelton? Que antes
parecia muito uma empresa familiar. E depois, lógico, quando entra uma empresa maior, com mais experiência, né? Com uma experiência organizacional melhor, as coisas precisam de processos, precisam de padrões, né? E aí eu acho que talvez eu não tenha me adaptado tanto a essa... Também você estava crescendo, sua maturidade, a sua visão estava mudando. E aí eu acho que assim, quando você trabalha num grupo, ou você se adapta às regras, ou você vai sendo, né, você precisa sair, Claro. você precisa encontrar o teu lugar no mundo, né? Então eu acho que talvez aquela clínica tão grande, tão com processos, com novos chefes, novos líderes, talvez eu não me adaptei tanto. Né? Você resolveu ser a sua própria chefe. Eu resolvi ser a minha própria chefe, Erivelton. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Eu me lembro uma vez eu estava na cozinha da Hunt, eu não lembro porque eu sempre falo que eu vou trabalhar nesse ritmo até os 60 anos, depois eu vou pensar. Aí eu falei, eu tenho mais lá, sei lá, 20 e tantos anos de clínica. E eu nunca tinha pensado em empreender, né? E aí eu vejo... como o empreendedorismo, ele também não é algo que você nasce com ele, você molda ele. E a situação faz com que você empreenda ou não empreenda, né? Então, chegou uma época que eu já não estava mais feliz lá dentro. Eu falei, puxa, eu acho que meu ciclo aqui encerrou. E aí eu fui buscar algumas alternativas, né? Eu estava muito perdida. Na época eu estava recebendo convites para trabalhar em outras clínicas, mas na minha cabeça eu acho que se fosse para sair da Hunt, então eu queria sair para montar o meu negócio, né? E foi o que eu fiz. Então, na época eu fui procurar uma mentoria que me ajudou muito com isso. E na época eu tinha uma pessoa também que também queria sair do lugar onde estava. Então, nós começamos a Hope como uma sociedade. A Hope nasce quando? Em setembro de 2019, Erivelton. Dia 9 de setembro foi quando eu atendi a minha primeira paciente na Hope. E eu vou te dizer que em setembro de 2019 não teve nenhum dia que eu não chorei, viu? E eu não sou de chorar. Mas eu pensava, gente, o que eu fui fazer da minha vida? Tava tão bem. Tava tão bem lá, não precisava me preocupar com nada. Agora eu tô preocupada com funcionário, com contrato, com Anvisa. E foi bem sofrido para mim, né? Todas as mudanças, eu tô sempre saindo da minha zona de conforto. Eu falo, gente, eu quero chegar na zona de conforto, não quero mais sair. E essa transição da Huntington para a Hope não foi tranquila, né? Foram muitas noites sem dormir, muita apreensão. Mas eu acho que depois do primeiro mês, quando as coisas começaram a se assentar, a coisa começou a rodar, eu tinha muito medo de perder as pacientes e eu perdi muitas pacientes, que é normal, muitas ficam com medo dessa transição e para onde ela vai, eu vou levar os meus embriões, como que vai ser isso? Mas muitas pacientes vieram comigo. Então, eu acho que em termos de confiança, de autoestima, esse foi um passo muito importante para mim. Eu dizer, não, olha, eu tô no caminho certo e vai dar bom aqui, né? Lógico, eu também me preparei, tá? Muito. Você fez um preparo para isso. Fiz, porque o que acontece na Erivelton, como eu te falei, eu sou muito focada em resultado, tá? Eu tenho o nome de todas as pacientes que eu atendi, tudo isso catalogado. Então, eu sabia quanto de paciente eu recebia pela clínica, quanto que eu recebia para a Melissa. Então, eu fui muito preparada, né? Não é que eu vou sair e montar o meu negócio. Não, eu sabia que o meu movimento, em algum momento nessa transição, ia cair, mas que eu ia ter paciente, porque muitas pessoas já me procuravam, né? E nisso, eu foquei um pouco na obstetrícia. Então, eu dei uns passinhos para trás. Eu sempre procurei... Eu sempre trabalhei só com a reprodução assistida. Eu falei, não, olha, eu vou começar a fazer mais obstetrícia porque... Como plano B, se alguma coisa desse errado. Porque eu não quero ficar com a agenda vazia, tá? Porque para mim é assim, ó, terrível eu ver buraco na minha agenda. Eu gosto de agenda cheia, né? Eu gosto de chegar na clínica, trabalhar, fazer um monte de coisa, né?
E deu super certo, tá, Erivelton? Porque as pessoas que fazem tratamento com a gente... Hoje eu não faço mais obstetrícia, eu falo que eu me aposentei da obstetrícia em 2022, mas a gente cria uma conexão muito forte com aquele paciente. E muitos deles querem ficar com a gente para fazer o parto. E aquilo também começou a crescer. E aí eu fui para Hope. Só que chegou um momento que eu comecei a ver que metade da minha agenda era de reprodução e metade da minha agenda era de obstetrícia. Daí eu falei, opa, agora tá na hora de eu parar de fazer obstetrícia. E aí eu fui diminuindo, e a reprodução tomou conta da agenda toda, graças a Deus, né? Então, mas eu também fui muito preparada. Então, a minha agenda nunca ficou vazia. Sempre, ou eu tinha paciente de ginecologia, ou eu tinha paciente de obstetrícia, eu tinha muita paciente de reprodução. E aí, nisso, eu fui deixando a reprodução não, a ginecologia obstetrícia, e fui focando só na reprodução. E isso talvez é uma coisa que as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho agora precisam entender, né? Porque lógico que o sonho de todo mundo que faz reprodução assistida é trabalhar só com reprodução assistida. É uma especialidade que a gente não tem plantão, a gente dorme em casa todas as noites, no final de semana dá pra gente se organizar e eventualmente ter alguns finais de semana livre, mas no começo, você trabalhar só com reprodução, ou você tem que estar num grupo grande, que tenha muito volume, né? E aí você vai ser assistente de alguém, vai começar ajudando alguém nos tratamentos desse profissional, ou você vai ter que ir dividindo o teu tempo entre gineco-obstetrícia e a reprodução. E aí a coisa anda. Então, 2019, 2020, ou seja, você ficou concentrado em reprodução mesmo 2020, 21? De 2021 para 2022, só reprodução. Entendi. Como é que é essa coisa de você estar numa grande clínica, ter tudo pronto? Você tem secretária, você não se preocupa com treinamento, você tem... As coisas funcionam de certa forma para você. Agora, no dia seguinte, você está dentro da sua clínica, você tem que selecionar a secretária, treinar, ver se está acontecendo tudo bem. Você falou dos contratos. Quer dizer, não é fácil começar. Não é fácil, mas é uma delícia. Mas tem que chorar todo... Tem que chorar um mês, tá, gente? É isso, tá? Porque, Erivelto, eu sempre tive muito claro o que eu queria e eu tenho muito claro o que eu quero como clínica Hope. Eu não quero ser a maior clínica da América Latina, eu não quero ser a maior clínica de São Paulo, eu quero ser uma clínica de pequeno para médio porte. Por quê? Eu gosto, né? E o nosso modelo de tratamento é você começar e terminar todo o processo com o mesmo médico. Certo. Então, eu faço todos os ultrassons das minhas pacientes, eu faço a coleta dos óvulos, eu faço a transferência de embrião, eu que faço todas as consultas, eu que checo os exames. Lógico, hoje eu tenho braços, né? Eu tenho um time para fazer isso. Mas eu também tenho um limite, porque o meu tempo ele é finito. Então, eu sei até quantos ciclos eu consigo fazer isso bem feito. E eu realmente não quero passar disso, porque eu gosto, eu aproveito o processo, eu gosto de eu fazer os ultrassons, cuidar, eu acabo sabendo da vida pessoal desses pacientes, né? Então eu tenho muitas trocas ali dentro. Então não é só o trabalho, o tratamento pelo tratamento. Eu acho que é toda a jornada desse paciente comigo, desde o momento que ele entra na Hope até o momento que esse casal engravida ou que a mulher congela óvulos, né? E segue a sua vida. E o que eu vejo quando você tem um negócio pequeno, um negócio, né, de médio porte, uma empresa de pequeno para médio porte, que você faz pequenas ações e aquilo dá um resultado muito rápido e muito grande. E você não tem muita burocracia, né? Eu hoje sou a CEO da Hope. O meu marido, há 7 meses atrás, acabou saindo do mercado executivo para vir me ajudar, porque minha sociedade acabou que não convergiu. Então, nós desfizemos a sociedade em agosto do ano passado e o meu marido veio para a Hope, né? Então, hoje, ele cuida de toda a parte mais burocrática,
né? Nós falamos que ele é o nosso CFO e ele cuida de toda a parte financeira, toda a parte burocrática. E eu fico com muito tempo livre para ser médica também, além Certo. de ser a CEO da Hope. Mas tudo que a gente precisa fazer em termos de mudança é tudo muito rápido, porque a gente senta para conversar em 5 minutos e decide. Isso quando você está numa estrutura muito grande, não tem como acontecer, porque você tem níveis, você tem hierarquias, né? Então, para mim, empreender foi uma grata surpresa. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto. E, no fim, o que eu notei é que eu tinha muito boas ideias e que eu precisava colocar em prática aquelas ideias. Entendo. E, às vezes, são coisas pequenininhas, mas que vão fazendo a jornada do paciente muito diferente em determinados pontos. Uma coisa muito bacana, por exemplo, que aconteceu nesses quase 6 anos de Clínica Hope, foi um evento científico que nós fizemos. Esse ano foi o 3º ano, que é o Amigos da Clínica Hope. Tá. Um dia eu estava na cozinha da clínica e falei, puxa, mas a gente não investe nada nessa parte científica. Por que a gente não faz, né, um evento diferente do modelo que tem de congresso, de muitas pessoas, né? Ou só relacionado à indústria farmacêutica? E aí é que surgiu a ideia de fazer o evento Amigos da Hope, que é um evento onde a gente chama médicos só da cidade de São Paulo. Que a gente tem esse critério? Tem esse critério, é só da cidade de São Paulo, tá? Porque senão ia ampliar demais e a gente não conseguiria manter o DNA, que é de um evento pequeno, né? Então, começou para 35 pessoas, foram 32. No segundo ano, a gente já fez para 40, foram 42. Esse ano já aumentou para 50. Então, mas a gente quer manter esse DNA. Certo. E como eu transito muito bem entre as clínicas, né? Eu, graças a Deus, saí sempre... né, O foco aí é ficar próximo de gente boa? É ficar próximo de gente boa. De amigos e gente boa? Né? E eu transito muito bem entre as clínicas, né? Certo. Então, eu saí com as portas abertas da Huntington. Hoje eu uso um laboratório do Fert Group. Mas eu fiz muitos amigos na reprodução. E São Paulo tem uma qualidade de profissionais, assim, extremamente alta. Então, são pessoas que eu quero ouvir a opinião. E quando você tem uma clínica menor, você tem com quem discutir os casos. Hoje nós somos em 4 médicos, mas é bom ouvir a opinião dos colegas, né? E como todo mundo se conhece nesse evento científico, as trocas científicas são muito bacanas. Então, a gente só traz temas muito controversos na reprodução, aqueles temas que todo mundo tem dúvida, seja da pessoa que está começando para a pessoa que tem muita experiência. E nós fazemos num formato de palestra, debatedor e depois a discussão. E algumas discussões são bem calorosas, né? E com opiniões assim muito verdadeiras. Tipo, eu não concordo com isso, ou não, isso é besteira, vamos fazer diferente. Eu acho que todo mundo acaba tirando muito proveito desse evento. Talvez em São Paulo seja um dos fóruns que mais permite, então, essa liberdade de discussão. Sim, porque todo mundo se conhece, na verdade, né? Somos amigos. Todos os amigos da Hope, na verdade, são amigos entre eles também, né? Tanto que pouquíssimas pessoas das quais a gente convida não vão, né? Pouquíssimas pessoas, Erivelton. Então, são pessoas que se conhecem. É anual, né? Tá. Acaba que ele tem aberto a agenda de eventos científicos, né? Porque a gente faz em janeiro, aliás, em março ou em fevereiro. Esse ano foi em fevereiro. Então, abre a agenda de eventos científicos. E as palestras são de altíssimo nível. Qual o DNA da criação do nome Hope? Hope é esperança. E eu acho que, no fim, é isso que a gente quer passar para as pessoas, né? O nosso lema é: onde houver 1% de chance, haverá 100% de esperança. O que a gente quer dizer com isso? Que nós vamos lutar até que existam possibilidades. E muitas pessoas nos procuram pelo nome Hope. É muito interessante isso, como é significativo, como foi especial a escolha desse nome. Que beleza.
Em algum momento você viu que sozinha você foi até rápido, mas que para ir mais longe você ia precisar de mais gente. Você precisou formar time. E formar time não é só o preparo técnico e não é só estar pronto ou semi-pronto. É, acima de tudo, comungar de um propósito que é seu, não de quem chega. Como é que é, ou foi para você, ou ainda é, porque você está sempre expandindo, trazer gente para dentro e montar time? Eu estou sendo muito feliz nessa jornada de montar time. Hoje... Você falou que tem 4... somos em 4 médicos, mais o urologista, que é o Rafael Âmbar. Primeiro que eu acho que para as pessoas trabalharem na Hope, elas têm que gostar do que elas estão vendo na Melissa. Porque hoje eu sou muito a cara da clínica. E tem que ter muita sinergia em termos de trabalho. Por exemplo, né? Nós fazemos os ultrassons das nossas pacientes. Então, às vezes, uma pessoa que não tem tempo, tem tanto volume que não dá conta, talvez não seja exatamente o nosso DNA. Né? Ou uma pessoa, às vezes, que não consegue enxergar a beleza desse tipo de processo, né? E eu fui muito feliz nisso. Então, o ano passado, em maio, o Gustavo Teles, que já tinha trabalhado comigo na Huntington, veio se unir à Hope, e a gente está sendo muito feliz. Ele é uma pessoa muito fácil de trabalhar, um cara que as pacientes gostam muito e que também tem muitos amigos, assim como eu, se dá bem com todo mundo da reprodução, independente de qual clínica seja. E aí nós começamos a formar pessoas também, né? A Maria Augusta também já trabalhou com a gente, agora foi morar em Londres. E a Vicky White passou 2 anos conosco e agora foi para Vitória, né? Tocar a clínica do pai dela e foi muito feliz também. Eu acho que nós tivemos muitas trocas, né? Ela me ajudou muito, né? Trabalhando para a gente e nós talvez ensinando ela e moldando também, ajudando a moldar a profissional que ela é e que ela vai ser. E agora nós temos a Vitória, que é uma pessoa fantástica, uma menina muito esforçada. Todo mundo pergunta se ela é minha filha, tá? Porque a gente é muito parecida. Seu time se parece contigo. Meu time parece. E a doutora Ana também, que é carioca, então ela entrou mais recentemente no time. Mas também, assim, todo mundo muito focado no paciente, né? Focado no acolhimento do paciente. Vocês fazem reuniões científicas, mensais? Nós temos reunião científica mensal e nós temos uma reunião de equipe que é semanal. Isso foi muito bacana. Desde o primeira semana da Hope, toda quarta-feira às 11 da manhã nós fazemos uma reunião de time. E participam todas as colaboradoras. Então, a secretária, lógico, é um time pequeno, então claro, cabe todo mundo ainda. Mas participam os médicos, a enfermeira, a técnica de enfermagem, a secretária, a gerente financeira. E ali é que a gente resolve, né? Ali que a gente lava a roupa suja. Nessa reunião também a gente revê todos os casos da clínica, então todo o time conhece todas as pacientes, sabe em que momento do tratamento as pacientes estão. Então, isso também nos fortalece como equipe. Eu vi que agora você está preparando um outro movimento que vem aí, eu não sei se é correto chamar aí, vem a New Hope. Como é que é essa New Hope? Essa New Hope começou como uma brincadeira, na verdade, né? Porque a gente fala que a gente está na antiga Hope e a gente vai para a New Hope. Bom, Erivelton, acho que nós começamos como uma casinha lá na Rua Bento de Andrade e essa casinha foi ficando pequenininha. E em determinado momento eu até chamei uma arquiteta para tentar fazer um projeto de expansão, mas é uma casa geminada, então não ia ficar bom. E aí a gente pensou, bom, acho que precisamos dar um passo e ir para um espaço um pouquinho maior. E no fim das contas, Erivelton, acho que Deus é muito bonzinho comigo. Eu acho que Deus está vendo lá. Calma, Melissa, que a tua hora vai chegar. Por quê?
eu já tinha visto, eu não queria sair dali, ali é um lugar muito bom, e eu já tinha visto todas as casas ali para alugar e não tinha tido nenhuma oportunidade ainda de aluguel. E um dia um corretor me ligou e falou: Melissa, vem olhar uma casa aqui, só que é uma casa que está à venda e não para alugar. E eu falei para ele: Pedro, não quero comprar, eu quero alugar mesmo, não quero investir. Ele falou: Melissa, mas vem ver essa casa. Enfim, fui num sábado de manhã, sozinha. Erivelton, eu entrei na casa, tinha uma escada maravilhosa, rosé. Eu me senti a Coco Chanel descendo lá da loja dela em Paris, naquela escadaria maravilhosa, né? E eu falei: gente, posso não comprar a casa, mas essa escada eu vou comprar. E enfim, só que a casa estava muito destruída, muito. Era uma casa que era uma herança de 2 irmãs e elas tinham se incomodado muito com o inquilino anterior e elas realmente não queriam mais ficar com a casa. Meu marido foi olhar na semana seguinte e ele falou: não, Melissa, então vamos fazer uma oferta. E foi muito rápido, Erivelton, né? Quando as coisas têm que acontecer, vai. Né? Não tem... na sua vida é meio assim, né? não tem trave, né? Minha vida é assim. E aí, quando a gente viu, elas aceitaram a nossa oferta. Em nem 2 meses, a gente já estava com toda a documentação, chave, conta de luz e água no nosso nome. E aí que nós começamos o projeto da New Hope, que vai continuar se chamando Clínica Hope. Claro, Então, New Hope é uma forma carinhosa de se referir a um novo momento. Isso, né? Um novo momento. E a minha equipe está muito animada, a gente está muito motivada, né? E é na Rua Lima Barros, então é na rua da frente. Então, às vezes a gente tem um tempo livre, cada uma da equipe vai lá dar uma olhada em como está a obra, volta. O meu marido, ele tem também estado muito presente na obra, o que facilitou muito a minha vida, porque eu acho que eu ia estar enlouquecida se eu estivesse sozinha, né? Então, eu falo que o Fábio é o meu maior apoiador, meu maior incentivador e o meu maior fã também, né? Claro. E uma das decisões mais importantes que a gente tem na vida, né, Erivelton, acho que é com quem a gente casa. Essa pessoa, ela pode te puxar para cima, mas ela pode te derrubar. Então, eu dei muita sorte nesse sentido, né? Escolhi a pessoa certa. E nisso, a New Hope, então, ela foi sendo idealizada como um sonho. O sonho de parecer uma casa, de parecer muito com a minha casa. E é impressionante como a clínica também mostra os meus momentos de vida, né? Entendo. Porque na Hope atual, ainda na casinha da Bento de Andrade, eu estava numa época muito clássica. Então, as paredes, elas têm uns boiseries, né? É tudo mais retinho, tudo mais comportadinho. Agora eu já estou numa fase um pouquinho mais moderna, misturado com algumas coisas anos 50, né? Então também vai ficar muito parecido com o que é a minha casa hoje, a Clínica Hope, né? Para que as pessoas se sintam em casa e para que eu me sinta em casa. Sem dúvida. E a escada, né? E a escada, né? Que é uma escada que leva aos meus sonhos, né? Que é uma subida, né? É uma subida. E eu acho que leva os sonhos dos pacientes também. Sem dúvida. Né? Então, ela é muito emblemática na New Hope. Que ótimo. Poxa, parabéns, viu? É uma história interessante. Eu acho que isso reflete muito daquilo que você vem plantando, né? Eu falo que eu tô colhendo aquilo que eu plantei, né? Mas não adianta. Tem que plantar, né, Erivelton? Então, às vezes as pessoas falam: puxa, né, a Melissa vai para uma clínica maior, mas eu, né, trabalhei, gente. Eu trabalho muito até hoje, né? Então, a vida, né, das pessoas que querem crescer, que querem ter os seus próprios negócios, porque às vezes a pessoa fala assim: eu vou empreender, vou ganhar mais e vou trabalhar menos. Não, é bem pelo contrário, né? A gente trabalha muito mais, tem muito mais preocupações além da vida médica, mas é uma delícia, né? Quando dá certo, quando a gente se dedica, Sempre é uma dá. delícia. Quando você está fazendo o que precisa ser feito,
Pode demorar um pouco mais, mas vai dar certo. Mas eu vi também que você não ficou restrita só à parte da ciência. Você tinha um preparo, tinha e continua tendo um preparo técnico muito apurado, mas você foi ver outras disciplinas. Eu vi que você começou a frequentar alguns cursos mais elaborados, você estuda bastante, você consome muito conteúdo que possa agregar de disciplinas que estão um pouco fora dessa área. Então você está se preparando, né? Tô. Especialmente na área do empreendedorismo. A gente tem uma visão, né, no curso de medicina, que é para ser médico, trabalhar dentro de um hospital. Assistencialista. Nós não aprendemos a empreender. A gente não aprende nem a como você gerenciar um consultório, você e uma secretária, que dirá uma clínica, né? Então, eu precisei buscar conhecimento em outros lugares. E fui gostando muito. A gente, como médico, Erivelton, a gente fica num mundo muito restrito, né? Aquela coisa de atende paciente, faz coleta de óvulo, dá medicação, né? E o mundo é muito maior quando a gente vê, né? Então, eu acabei, desde 2024, no começo de 2024, foi o meu primeiro curso na área de empreendedorismo. Me abriu muitíssimo a cabeça em termos do que eu queria como clínica, do que eu queria para minha equipe, de cultura empresarial, e isso foi muito interessante. Hoje, se eu perguntar para qualquer uma das colaboradoras qual é a cultura da Hope, todo mundo vai dizer a mesma coisa. Então, isso foi muito legal, né? E aí foi me abrindo a cabeça para dizer, olha, não, isso não tá bom, eu quero ir por esse caminho. E conhecendo também a história de outros empreendedores, né? Porque por mais que sejam modelos de negócios diferentes, a gente sempre tem que aprender. A gente está vivendo um momento no mercado, nós temos uma quantidade, qualidade boa, informação de mão de obra nesse mercado. A gente tem boas escolas, estamos bem adiantados quando comparados com a América Latina de uma maneira geral. De certa forma, a gente tem quantidade de pessoas. E todas elas buscam um pouco do que você vivenciou. Construção de autoridade. A sua clínica ou a sua carreira como um negócio que você precisa gerenciar. Você vai precisar de gerenciar pessoas. Não dá para você viver sozinha. Sucesso não é para quem está sozinho. E um pouco de ciência. São esses 4 pilares. Até são os pilares que a gente desenvolve nesse meu segundo livro, que é focado para este público. É bem isso. Você foi falando aqui e eu vi que, poxa, tá exatamente um pouco daquilo, quase tudo daquilo que a gente coloca. Construção de autoridade. Você falou, olha, quando eu saí da Huntington, eu sabia que eu ia perder uma parte, mas já tinha gente me procurando. Então, você sabia que você tinha autoridade para isso. Depois, você disse também, isso é um negócio, eu tenho que encarar como um negócio. Eu preciso de gente, preciso de pessoas de diversas funções. E a parte aí dos amigos da Hope é um pouco de ciência que eu coloco no livro, exatamente isso. Que conselho você dá para quem está, por exemplo, construção de autoridade? Quer dizer, eu não tenho paciente, estou começando, então o que você aconselharia hoje à luz de 2025? Bom, primeiro que eu acho, Erivelton, que a autoridade ela não se constrói no Instagram e TikTok. Certo. Eu acho que as redes sociais, elas são muito boas para você mostrar o teu trabalho, elas são uma vitrine. Mas, primeiro, você tem que ser no Instagram aquilo que você é na tua vida. As pessoas precisam te encontrar lá. Elas precisam te encontrar lá, mas elas precisam, quando elas chegarem no teu consultório, elas precisam saber que o que elas viram no Instagram é você. Né? A gente não pode ser um personagem, né? Nós não somos atores, nós trabalhamos com saúde. Então, isso é a primeira coisa. Eu acho que é importante focar na rede social, mas não só nisso. Certo. Que conselho que eu daria para quem está começando na área de reprodução? Que procurem centros maiores. Pelo menos isso para mim deu muito certo.
porque eu vejo alguns profissionais, eles estão tão desesperados para entrar, para acompanhar alguém que faça reprodução e acabam acompanhando colegas que talvez não tenham um número tão relevante ainda de pacientes, né? Aí o aprendizado demora mais. O aprendizado demora muito mais. E esse colega que talvez não tenha ainda um número relativamente alto de ciclos, ele vai ter que construir a autoridade dele ainda, para depois te ajudar a construir a tua. Então, para mim, eu fui muito feliz, né, na construção da autoridade, porque eu trabalhei em clínicas, em serviços maiores, onde eu tinha pessoas que já estavam bem estabelecidas no mercado de reprodução. E foi ali que eu aprendi, e eles não davam conta de todas as pessoas que os procuravam, e aquilo foram drenando pacientes para mim. Então, eu acho que para você acompanhar alguém na área de reprodução ou estar perto de alguém, querer começar com algum grupo, tem que ser um grupo que tenha volume, para você ver muitos casos diferentes. Isso foi importante para você? Isso foi muito importante. Quando eu comecei, tanto no Nilo Frantz, quanto na Origem, quanto na Huntington, eram clínicas que já tinham um bom número de ciclos, né? Uhum. Então, eu consegui ter muita experiência naquilo. Né, em todos os processos, né? Eu vi casos muito complexos, eu vi casos difíceis, casos fáceis também. Então, o que eu diria para as pessoas? Bom, tem 2 caminhos. Você pode começar com um consultório, e aí você vai fazer ginecologia, obstetrícia, vai fazer reprodução assistida, e conforme as coisas forem evoluindo, você vai escolher um ou outro, vai ficar com os 3 para sempre. Mas, se a ideia é trabalhar só com reprodução, eu procuraria me vincular a alguma clínica que já tenha um número bom de ciclos, né? Quando eu comecei a formar outras pessoas, né, a Vicky, a Vitória, a Ana agora, né, ajudar na formação da carreira delas, foi um período da minha carreira que eu estava precisando de ajuda, já que eu não dava mais conta sozinha. Então, elas conseguiram, me ajudando, também elas conseguem aprender muito. Né? Diferente se eu tivesse um número muito pequeno de ciclos. Né? Uhum. Talvez não teria... elas não teriam tanta oportunidade de aprendizado. Né? Então, talvez certo. O que eu diria para as pessoas procurem grandes centros. Mesmo que no futuro você pense em ter o teu próprio negócio, se junte com pessoas que já tenham algum movimento. Uhum. E que queira, se interesse pelo seu desenvolvimento. Né? Exatamente. E que tenham sinergia com você. Sem dúvida, faz todo sentido. Doutora, o que esperar para o futuro? O que é o futuro para você? Quando é o futuro? Bom, eu como uma boa aquariana, eu estou pensando sempre 10 anos na frente, né? O que eu gostaria, né, como futuro da Hope? Que nós crescêssemos um pouquinho mais em termos de número de ciclo. Uhum. Eu gostaria de ter talvez mais 1 ou 2 profissionais trabalhando comigo. Então, uma equipe de 5, 6 médicos, talvez. E daqui a 10 anos, eu gostaria, Erivelton, de começar a diminuir para que as pessoas que estão comigo possam ter o seu espaço na Hope. Eu acho que quando as pessoas elas fazem parte verdadeiramente como sócios, têm oportunidade de ter cotas, participação naquela clínica, você veste a camiseta, porque você sabe que você está fazendo pelo teu negócio. Então, o que eu vejo no futuro para nós as pessoas que estiverem comigo, elas em algum momento vão acabar assumindo, sendo os sócios da Melissa, né? Comprando a minha parte na Hope, não sei. Né? Mas eu acho que as pessoas elas precisam fazer parte verdadeiramente do negócio. Queiram estar, desejem estar e usufruir intensamente disso também. Exatamente. Muito bom. Olha, nós estamos aqui batendo um papo, já estamos chegando no final do nosso bate-papo aqui. Ai, passou muito rápido. Passa rápido, né? Que bom, isso é ótimo. Doutora, quais são aí as suas considerações finais, aquilo que
que você gostaria de deixar de mensagem, ou para quem não conhece a Hope, ou a New Hope, né, que vá te visitar, que fale contigo nas suas redes sociais, que interaja contigo, enfim, sua mensagem final para o nosso bate-papo. Eu estou muito feliz de ter conversado, muito mais ouvir toda essa história de empreendedorismo. Acho que isso faz muito bem para muita gente, encoraja. O que eu diria, né, para as pessoas que pensam na Hope, em procurar a Hope, tenham certeza que nós vamos fazer o nosso melhor. Isso sem dúvida nenhuma, né? A gente trabalha com muito amor e carinho mesmo, né? A gente quer que as pacientes saiam muito satisfeitas da Hope, independente do resultado, porque isso, infelizmente, a gente não consegue garantir, mas a gente vai fazer de tudo para ter o melhor resultado. O que eu diria para quem quer empreender, Erivelton, se esse é o seu sonho, faça, vai com medo, porque dá medo, mas tenha os pés no chão e se prepare. Não dá para abrir um negócio de qualquer maneira, né? Você precisa se preparar financeiramente, emocionalmente, do ponto de vista de família, né? Então, eu acho que quando você tem todo esse apoio, e eu tive um apoio muito importante do meu marido, eu acho que você se sente mais livre até para errar. E às vezes, a gente como empreendedora, a gente erra pra caramba, mas a gente acerta muito também. Claro. Né? E o que eu diria, né, agora para minha equipe, eu sou muito feliz com a minha equipe. Eu acho que eu tenho muita sorte, Erivelton. Eu tenho trazido pessoas, assim, tanto médicos como colaboradores, assim, pessoas que verdadeiramente enxergam a Hope como um propósito, né, de acolhimento, de fazer uma medicina de qualidade, e desde a nossa copeira até a enfermeira, até os médicos. Então, acho que eu talvez de mensagem final, acho que é o meu agradecimento ao meu time. Eles são muito especiais, são as pessoas que me dão suporte, que me aguentam, de vez em quando dando umas surtadas, mas que na balança o saldo é muito positivo. Que ótimo, é assim mesmo. A vida do empreendedorismo é isso, e você ocupa esses papéis de médica, mãe, empreendedora, né? E isso de desenvolver pessoas, eu acho que isso é um pouco do legado e do propósito de vida. Parabéns, doutora. Muito bom. Se você gostou desse episódio ou de uma parte dele, ou se acha que faz sentido que alguém ouça, pode copiar o link e enviar para essas pessoas. Se quiser comentar, fique à vontade. A gente aceita críticas. E agradeço a Spectrum e a Criovita que apoiam este canal. Obrigado, doutora. Obrigada, Erivelton. Adorei. Que ótimo. E dá uma olhada nos demais vídeos aqui do canal. Tem muita coisa interessante, muita gente boa colocando as opiniões que eu acho que pode fazer bastante sentido para você. Um grande abraço.